Pronto, agora sim. Dizia eu que estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Terá hoje duas partes, sendo que a primeira parte será preenchida com a audição da senhora eurodeputada Sara Cerdas e uma segunda parte que tem os 7 pontos da ordem de trabalhos que todos conhecem. Para não perdermos mais tempo, eu dava a reunião como formalmente iniciada e pedia, por favor, que estabelecêssemos ligação com a senhora eurodeputada Sara Cerdas. Não sei se nos está já a ouvir e a ver, senhora deputada. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. A ouvir-vos. Pergunto se nós estamos a ouvi-la e a vê-la com muita nitidez. A senhora deputada está a ouvir-nos? Estou a ouvir-vos, mas tem agora o frame da imagem que está parado. Bem, nós temos o privilégio de estar a ver a senhora deputada. Okay. Eu vou pôr então... Sim, eu com o som consigo orientar-me então. Sim, senhora. Olha, nós estamos a ouvi-la e estamos a vê-la, enquanto a ligação de imagem da nossa parte se não estabelecer, podemos dar início aos nossos trabalhos. Eu queria começar por lhe agradecer a disponibilidade e lhe dar as boas-vindas. Como sabe, a sua audição insere-se no conjunto, na decisão que tomamos há tempos de estabelecer contacto com todos os eurodeputados portugueses. O objetivo é estabelecer uma maior ligação entre os deputados nacionais e os deputados europeus, conhecer o vosso trabalho e permitir também ter conhecimento da vossa visão sobre a temática europeia, designadamente sobre a agenda e sobre o trabalho no qual estão mais diretamente envolvidos. Por isso, senhora eurodeputada, com total liberdade e de acordo com a grelha que temos disponível, a senhora deputada disporá de até 10 minutos para uma intervenção inicial, após o que cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos para questionar e a senhora eurodeputada terá o mesmo tempo para responder a cada uma das perguntas. Portanto, senhora eurodeputada, a palavra é sua a partir deste momento. Será um gosto ouvi-la. Muito obrigada. Desde já, muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Para mim é um grande gosto e, acima de tudo, um privilégio ter esta oportunidade para estar aqui convosco na vossa Comissão Parlamentar e explicar de que forma é que desenvolvo as minhas competências, as minhas funções enquanto deputada ao Parlamento Europeu, sendo que partilho igualmente da visão de que um trabalho coordenado entre os deputados ao Parlamento Europeu e os deputados à Assembleia da República certamente se concluirá com melhores e maiores ganhos para o nosso país. Eu iniciarei a minha intervenção falando um pouco daquelas que são as minhas funções atuais no Parlamento Europeu. Eu atualmente faço parte da Comissão do Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, uma comissão que tem tido trabalhos com muita exigência de trabalhos, visto estarmos a enfrentar uma pandemia que se relaciona pelo menos diretamente com os trabalhos de saúde pública, e também faço parte da Comissão de Transportes e Turismo. Faço ainda parte das delegações para as relações com a África do Sul, para as relações com a América Central e também faço parte da Assembleia Euro-Latina Americana. Estas são as minhas funções, digamos, mais concretas em termos de posições. Faço ainda parte e sou co-presido ao Grupo de Trabalho em Saúde no Parlamento Europeu. Este grupo de trabalho visa trazer um pouco mais de evidência científica ao processo de tomada de decisão no Parlamento Europeu naquelas que são as matérias relacionadas com a saúde e não apenas as matérias relacionadas com a doença. Portanto, e lida com matérias relacionadas com a saúde e também nas diferentes esferas que a saúde está diretamente e indiretamente relacionada. Em termos de trabalhos parlamentares, eu tenho vindo a desenvolver trabalho legislativo em concreto numa proposta de resolução do Parlamento Europeu na digitalização da saúde e mais recentemente tive o privilégio, estou a trabalhar em 2 dossiês importantes, diferentes mas igualmente também importantes, um acerca da qualidade das águas na União Europeia,
para a qual eu sou a relatora do grupo do SD, o grupo político do qual eu faço parte, e também sou relatora sombra para aquele que é o programa de saúde mais ambicioso de sempre da União Europeia, o EU for Health. É um programa que teve um aumento de investimento de 500 milhões de euros, passou para 9,4 mil milhões de euros. Eu faço parte do grupo que está com o relator principal a modificar um pouco a proposta que veio da Comissão Europeia, uma proposta ela própria ambiciosa, em que lida com aquelas que são as principais lições retiradas da pandemia do Covid-19, mas, a meu ver, e também é algo partilhado pelo meu grupo político, tem de estar voltada para as causas, de forma a que possamos prevenir e mitigar as consequências desta pandemia e de futuras ameaças à saúde pública na União Europeia e no mundo inteiro. Eu também faço parte da Comissão de Transporte e Turismo, onde trabalhei numa proposta de legislação também relacionada com a pandemia, que foi através da escassez de medicamentos. Eu fui a relatora de opinião da Comissão de Transporte e Turismo para de que forma é que podemos combater esta escassez de medicamentos. Como todos nós sabemos, houve uma certa descoordenação a nível europeu acerca de como salvaguardar os estoques de medicamentos nos diferentes Estados-membros, e assim o Parlamento Europeu quis aqui definir de que forma é que nós poderíamos dar uma resposta coordenada e estabelecer corredores verdes de forma a garantir que os medicamentos, não existe escassez de medicamentos e também das suas substâncias ativas no seio da União Europeia e que não sejam barrados por também países terceiros. Nós, nesse dossiê, foi importante também salvaguardar, por exemplo, um medicamento que é muito utilizado no dia-a-dia, o paracetamol, em que 80% da sua produção é feita na Índia, e de que forma a União Europeia pode dar uma resposta a estas questões. Em termos, e para concluir, em termos de trabalhos parlamentares, e falando um pouco da ação externa que nós também fazemos aqui no Parlamento Europeu, eu já tive a oportunidade de participar em 2 missões, uma no Panamá para a Assembleia Euro-Latino-Americana, onde tivemos a oportunidade de explorar um pouco mais as condições sociais dos países da América Latina, e outra missão muito, muito interessante, uma missão de observação eleitoral às eleições do Peru, para a Assembleia no Peru. Esta eleição foi interessante perceber de que forma no Peru tem um sistema eleitoral diferente, em que o voto é obrigatório, e no Peru também tem e estão a aplicar o voto eletrónico. E de que forma aplicaram o voto eletrónico, garantindo que não existe fraude eleitoral, e foi interessante, sem dúvida, perceber essa perspectiva e de que forma poderemos trazer isso não apenas para a União Europeia, mas também, quiçá, para Portugal. Do ponto de vista de pandemia, eu agora fiz assim um pouco resumidamente como é que são desenvolvidos os meus trabalhos aqui no Parlamento Europeu, mas todos nós sabemos que os trabalhos tiveram que sofrer uma readaptação fruto da pandemia que estamos a atravessar. Portanto, na pandemia do Covid-19, eu já que trabalhei e sendo presidente do grupo de trabalho em saúde no Parlamento Europeu, eu tenho vindo a acompanhar a situação desde janeiro. Em fevereiro, recordo-me que na altura ainda não tínhamos casos na União Europeia, que já estava em conversações com a diretora do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças, de que forma a União Europeia estava a planear o combate na altura ao que era um surto, depois veio a ser uma epidemia e depois foi declarada uma pandemia. Este trabalho tem decorrido já desde janeiro e tem sido mais incisivo nos meses de março, abril, maio e agora em junho, sendo relatora para o Programa de Saúde do Parlamento Europeu. Eu tenho feito uma defesa, obviamente, na resposta a curto prazo, aquela que tem que ser a resposta de saúde sanitária e de garantir que a pandemia é, de certa forma, controlada e contida, mas também é preciso aqui também trabalhar a resposta a médio e a longo prazo. E esta resposta, em termos europeus, foi dada com a proposta da Comissão Europeia do Next Generation EU e também acoplado ao quadro financeiro plurianual, que espero que seja aprovada em sede de Conselho, a proposta da Comissão, num futuro muito breve,
dado ser o orçamento comunitário um mecanismo muito importante para fazer face àquelas que foram uma das as consequências sociais e económicas e também em termos de saúde da crise. Este é um programa muito robusto, é um programa um orçamento que se pretende que seja aprovado o mais... Desculpem, eu acho... Não, sim, a ligação mantém-se, desculpem. Recebi a notificação que a internet tinha ido abaixo, mas afinal já foi restabelecida. Este é um orçamento robusto e que pretende dar uma resposta, aquela resposta solidária que nós queríamos àquelas que são as consequências da pandemia que já se está a viver. O que eu chamo aqui a atenção é que precisamos de perceber que estamos numa pandemia que se fizermos a analogia para o desporto, esta é uma maratona. E nós ainda não passamos, se calhar já passamos os primeiros 500 metros, mas ainda faltam alguns quilómetros. E é preciso estarmos preparados nesta resposta a curto prazo, garantir e salvaguardar o maior número de postos de trabalho e de empresas, salvaguardar a liquidez das empresas, mas também é preciso estruturar para uma resposta a médio e a longo prazo. E de que forma é que esta recuperação há de ser? Esta recuperação, o que nós defendemos aqui no Parlamento Europeu é que tem de estar alinhada com aquelas que são os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e depois todos os seus programas acoplados, nomeadamente a estratégia para a biodiversidade, a estratégia do prado ao prato, Farm to Fork, o programa de saúde, mas também e tem de estar de acordo também com aquela que são a transição digital, de forma a que a União Europeia seja líder nesta transformação, de forma a atingirmos aquele que é o principal objetivo de combate às alterações climáticas e atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. Eu gostaria ainda de referir que faço em questão, em trabalhos parlamentares, também faço parte do grupo de trabalho de turismo do meu grupo político, onde acompanho de perto aquelas que são os trabalhos que temos desenvolvido no seio do turismo e também tenho aqui a acrescentar que eu, como podem verificar pelas imagens atrás de mim, são imagens da Madeira, eu venho da região autónoma da Madeira. E, como tal, também faço parte do grupo informal de deputados ao Parlamento Europeu que vem das regiões ultraperiféricas. Este é um trabalho muito importante que é desenvolvido. Nós, na minha delegação, tínhamos uma deputada da Madeira, um deputado dos Açores, que infelizmente já não se encontra entre nós, mas este trabalho é desenvolvido com outros deputados de outras regiões ultraperiféricas na União Europeia, de forma a salvaguardar que o artigo 349, que é aquele que estabelece as especificidades da SRUP, é salvaguardado em toda a legislação que é desenvolvida em âmbito europeu, de forma a garantir que a SRUP tem um tratamento de acordo com aquilo que são os tratados de funcionamento da União Europeia. Eu termino aqui a minha intervenção inicial e estarei, obviamente, disposta a responder a todas as vossas perguntas. Penso que estou no tempo. Muito obrigado, Sra. Eurodeputada. Foi um prazer ouvir a sua exposição e, como é norma neste tipo de reuniões, eu irei dar a palavra sucessivamente aos diferentes grupos parlamentares aqui representados, começando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, através do Sr. Eurodeputado e do Sr. Deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, a quem dou a palavra de imediato. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer à Sra. Deputada Sara Cerdas a exposição que acaba de fazer, sobretudo numa fase em que enfrentamos um momento de incerteza extrema, para o qual a Sra. Deputada Sara Cerdas está, à partida, convocada após o detalhado currículo vitae que nos apresentou, dado os seus empenhamentos na área do ambiente, da segurança alimentar, transportes, turismo, África do Sul, América Latina e regiões ultraperiféricas. Efetivamente,
estamos perante uma incerteza que hoje se desenha como uma incerteza global, uma incerteza que afeta os nossos modos de vida, que afeta a atividade económica em termos que nunca imaginamos que pudessem atingir este ponto sem mais consequências, uma paralisação, ainda que parcial, da atividade económica em todas as regiões do globo e um vírus, uma pandemia que há 5 meses era um total enigma para nós, embora ao fim deste período haja já muita coisa que sabemos que não sabíamos anteriormente. E eu iria focar-me nessas questões para ouvir, para ter o privilégio de ouvir a Sra. Deputada quanto à sensibilidade no âmbito da União Europeia relativamente a estas questões e aos desafios que nos coloca. Quando refiro a dificuldade de limitar o âmbito de ansiedade que esta situação nos coloca, tenho em vista quer o nosso desconhecimento das características deste novo vírus, do Covid-19, mas, sobretudo, a incógnita relativamente às consequências que um confinamento generalizado, prolongado por um período que ainda ignoramos, com consequências sociais, económicas, culturais, antropológicas, políticas inevitáveis, no que é que isto poderá vir a dar. Sabemos, e o papel do Parlamento Europeu foi extraordinariamente importante nesta matéria, que esta situação crítica, extraordinária, levou a que, de forma relativamente musculada, se assumisse no quadro da União Europeia uma dimensão de solidariedade que, até hoje, tinha sido um combate, diga-se aliás, um combate pela sobrevivência da própria União Europeia, muito difícil de travar e que há hoje alguma garantia, ou pelo menos alguma expectativa, da solidariedade indispensável para, em conjunto, podermos ultrapassar esta crise. Mas a verdade é que, neste trajeto longo, observamos o fracasso das teorias negacionistas que foram tentadas, ensaiadas no Reino Unido, nos Estados Unidos da América, no Brasil, na Suécia, e que fracassaram redondamente, ao ponto de um candidato cinzento do Partido Democrático à presidência dos Estados Unidos ameaçar a eventual, quanto a mim, desejável derrota de Donald Trump nas próximas eleições presidenciais. Perdoem-me este à parte. Portanto, o âmbito e o alcance destas consequências é extraordinariamente difícil de antever. A importância, e vou terminar rapidamente, porque o meu tempo já se esgotou, a importância da solidariedade, de uma coordenação inteligente e partilha de conhecimento, quer ao nível global, quer ao nível estadual, portanto, aos vários níveis de administração e de exercício da autoridade pública. A necessidade de uma articulação eficiente que permita uma intervenção concreta nas áreas que cirurgicamente se determinam como fundamentais para travar o progresso do contágio e assim evitar problemas depois com uma dimensão já muito mais difícil de gerir, é
uma experiência inerente ao conjunto da União Europeia. Não temos dados estatísticos fiáveis para poder comparar. Uns avaliam os números de mortos por Covid-19 segundo uns critérios, outros por outros critérios, uns fazem mais vacinas, outros menos vacinas. Só daqui a algum tempo será possível uma análise comparativa consistente do que está a passar, do que está bem e do que está mal. Mas o que para já, e concluía aqui a minha intervenção e o pedido de esclarecimento da sua parte, o que parece estar demonstrado é que a necessidade do exercício da autoridade pública e não dos padrões neoliberais que mais recentemente contaminaram o próprio processo político, que a importância de um Serviço Nacional de Saúde, que uma intervenção rápida, mais musculada da parte dos poderes democráticos, poupa vidas e, com mais ou menos tempo, consegue travar o contágio. Nesta perspectiva, Sra. Deputada Sara Cerdas, o que é que nos pode dizer? Muito obrigado pela sua condescendência, Sr. Presidente. Termino aqui a minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, tem a palavra para responder. Muito obrigada, Sr. Deputado, por esta questão e por esta explicação da importância da solidariedade e coordenação da resposta àquela que é uma pandemia. E sendo uma pandemia, a definição escrita é que extravasa mais do que um continente. E é o que estamos a assistir, e aliás são os apelos que a OMS nos faz todos os dias, a nós, decisores políticos, para não nos prezarmos daquilo que é o papel deste pequeno vírus de 200 nanogramas, muito pequeno, mas que é um verdadeiro destruidor de sistemas de saúde. Daí a importância de todas as medidas de confinamento, de modo a garantir que não existe um congestionamento dos sistemas de saúde, que os sistemas de saúde conseguem responder. É um vírus que tem duas características muito importantes, que é infecta a uma velocidade muito importante e também causa alguma mortalidade. Alguma mortalidade porquê? Porque quando nós vemos outros vírus da mesma família do coronavírus, como o SARS e o MERS, não infectavam tanto, mas matavam mais. O que é que isso fazia? A epidemia, nesses casos, era mais contida. Neste caso, o vírus consegue circular e circular muito bem. Daí que é, de certa forma, nossa obrigação protegermos aqueles que estão nos grupos mais vulneráveis. Nos grupos mais vulneráveis, de forma a garantir que o vírus não chega a eles e, se chegar, existe uma resposta do sistema de saúde para tal. Aqui é importante a resposta a todos os níveis e uma partilha de conhecimento, como disse muito bem, a todos os níveis, porque é muito importante, e aliás estamos a ver isso agora em Portugal, em Moco, que existe a situação epidemiológica varia de região para região, de país para país, de cidade para cidade, e mesmo nas cidades é muito variável. E é isso que está a acontecer agora, e é importante a partilha e a uniformização da partilha de informação. Qual foi uma das grandes dificuldades na resposta europeia e que nós até aqui sentimos no Parlamento Europeu? Que é naquela que é a compatibilização dos dados que nos chegam, por vezes que mediam de forma diferente. E é esta uma das garantias ou uma das competências que nós queremos melhorar no âmbito daquelas que são as competências do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença. E que já estou a trabalhar para incorporar isso no próximo programa de saúde europeu. Porquê? Porque é muito importante, e como disse bem, verificar que tipos de dados é que estamos a transmitir, que tipo de informação é que poderemos tirar de cada dado e como é que nós podemos fazer esta coordenação nos mais diversos Estados-membros, mas também regiões e cidades. Em termos de combate à pandemia, existem várias dificuldades. Aqui é importante garantirmos, porque sabemos que quando existem surtos, os mais vulneráveis são, do ponto de vista de saúde,
como o próprio nome indica, os mais vulneráveis, mas em termos de vulnerabilidade para todas as outras consequências não diretamente relacionadas com a doença, serão aqueles que são os grupos nas franjas sociais. E é preciso garantir que não existe um aumento ou uma dilatação daquelas que são as inequidades sociais. Isso é muito importante e irá ter consequências diretas e indiretas no estado de saúde das populações. E isso nós temos vários exemplos, aliás, mesmo na União Europeia temos vários exemplos com os países do Norte comparado com os países, por exemplo, do Oeste. É preciso, neste programa de saúde, e algo que queria adiantar convosco, é garantir que estes dados que nos trazem informação são compatíveis uns com os outros. Nós já trabalhei nisso na proposta de resolução do Parlamento Europeu acerca da digitalização de saúde, mas há algo que estamos a trabalhar com mais afinco. É também importante, numa pandemia, e perceber que tivemos uma resposta boa da parte portuguesa, das autoridades de saúde portuguesas, no combate à epidemia no nosso território, mas é importante também a articulação entre a autoridade de saúde e o poder local. Isto é uma articulação que tem que existir sempre, dado cada região, cada local ter uma situação epidemiológica diferente, e para existir uma resposta coordenada é fundamental para transmitir segurança às populações. E é isso, de um ponto de vista geral, na União Europeia estamos a trabalhar, para que esta resposta seja coordenada e para que falemos uns com os outros, porque não podemos ter agora um Estado-membro a abrir fronteiras sem estar a falar com os seus vizinhos e sem estar a fazer um levantamento de fronteiras, e dou aqui o exemplo, sem ter critérios epidemiológicos que salvaguardem o porquê de estar a abrir fronteiras ou a fazer a tomar determinados tipos de ações neste sentido. Daqui gostaria de salientar esta parte que é importante, a coordenação entre aquelas que são as medidas que são desempenhadas pelas autoridades de saúde e aquelas que são desempenhadas pelos decisores políticos. E aqui também refiro mais uma competência para o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, que se conclua, senhora deputada. Sim. Peço que procure concluir a sua, não quero interromper o seu raciocínio, mas conclua, por favor. Obrigada. Apenas aqui para concluir, dizer que o Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças precisa ter um alargamento das suas competências no âmbito daquilo que é a coordenação de resposta entre os Estados-membros da União Europeia. E assim concluo esta minha primeira resposta. Muito obrigado, senhora Eurodeputada. E cabe-me agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, através do senhor deputado Sérgio Marques. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Espero que me estejam a ouvir e a ver bem. Estamos a ver e a ouvir perfeitamente. É um gosto. Muito bem, muito bem. Renovo os meus cumprimentos, Sr. Presidente. Muito obrigado por me ter dado a palavra. Cumprimento também as minhas colegas e os meus colegas na Comissão, deputados na Comissão de Assuntos Europeus. Uma saudação especial à minha conterrânea Sara Cerdas, uma das nossas eurodeputadas em representação da Madeira no Parlamento Europeu. E eu gostaria de começar por felicitar a Sara Cerdas pelas excelentes imagens, pelas excelentes gravuras que escolheu para ornamentar o seu gabinete, suponho que o seu gabinete no Parlamento Europeu. De facto, são imagens de uma excepcional beleza da nossa região. E devo aqui partilhar com os meus colegas e colegas deputados e deputadas na Comissão de Assuntos Europeus que falei pela primeira vez com a eurodeputada Sara Cerdas durante a quarentena, numa visita que fiz à unidade responsável pela resposta de primeira linha à pandemia na região autónoma da Madeira. Encontrei como voluntária, como médica voluntária, a deputada Sara Cerdas. Felicito-a também por este ato de voluntariado que também muito contribuiu, espero eu, para que a região autónoma da Madeira tenha dado a resposta que é do conhecimento de todos. De facto, tivemos inegável sucesso
na resposta que demos e, felizmente, como resultado da pandemia, não resistamos pelo menos até hoje, qualquer óbito. Eu gostaria também de pegar no tema da solidariedade, que foi objeto da intervenção anterior do professor Pedro Bacelar. Dizer-vos que, de facto, a ideia de solidariedade europeia está muito firme. É constatável nos passos recentes da União Europeia, nomeadamente com a proposta por parte da Comissão Europeia de criação do programa chamado Next Generation, que inclui também uma resposta muito robusta ao nível da saúde, ao nível europeu, com o reforço, tal como foi dito pela Sara Cerdas, com um reforço substancial dos recursos afetos a este programa. De facto, hoje a solidariedade europeia é uma realidade. Não foi assim nos primeiros dias da pandemia, em que tivemos, de facto, algumas situações que foram a própria negação da ideia de Europa. A Europa é, acima de tudo, entreajuda, solidariedade, colaboração, cooperação, e nos primeiros dias da pandemia a Europa não apareceu, não existiu, e tivemos que testemunhar atos que foram precisamente a negação dessa ideia de Europa, como restrições às exportações de bens e equipamento médico por parte de países europeus relativamente a outros, à falta de cooperação entre países europeus vizinhos, alguns perfeitamente sobrecarregados nos seus sistemas de saúde e outros numa situação diametralmente oposta. E, de facto, nós não queremos mais presenciar e testemunhar este tipo de situações. Felizmente que a Europa soube tomar o caminho certo, e hoje temos excelentes perspectivas de uma resposta à altura dos acontecimentos que estamos a viver por parte da União Europeia. E tentando regionalizar a minha intervenção, eu perguntaria, em primeiro lugar, à Sara Cerdas qual a opinião que tem no que concerne ao envolvimento das regiões autónomas portuguesas, das regiões dos Açores e da Madeira, no que diz respeito à sua participação, ao seu envolvimento no plano de recuperação nacional que terá que ser apresentado em Bruxelas após a aprovação do Next Generation, que se espera ocorra no próximo Conselho Europeu. Mas a questão que eu deixo à Sara Cerdas é a seguinte: o país está já a tratar do seu plano de recuperação e nada se sabe quanto ao envolvimento das regiões autónomas na sua participação na elaboração deste plano. E isto deixa-me alguma preocupação e, de facto, há que encontrar aqui o relacionamento certo entre os governos da República e da região para que a Madeira e os Açores possam constar deste plano de recuperação nacional, que é fundamental para recuperar a economia da região autónoma da Madeira, muito atingida, duramente atingida pelas medidas de confinamento que foram necessárias tomar para conter a propagação do vírus. É preciso que haja também, tal como aliás foi referido pelo professor Pedro Bacelar, que para além da solidariedade que vem do nível supranacional, que também ao nível interno o Estado possa também ser solidário nomeadamente com as suas regiões autónomas. E devo aqui registar que a Madeira, e particularmente a Madeira, estão a ser ainda mais duramente atingidas do que o país no seu todo, porque temos uma atividade da qual dependemos substancialmente, que é provavelmente a atividade que está a ser mais duramente atingida pela pandemia, como é o turismo e o transporte aéreo, do qual dependemos. Terá de concluir, Sr. Deputado. Muito obrigado. Eu desde já agradeço-lhe a sua tolerância e eram estas as questões que gostaria de deixar
à Sara Cerdas, desejando-lhe votos de um excelente trabalho no Parlamento Europeu em prol da defesa dos interesses da região e também do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputados, estou certo que as regiões autónomas, assim como todas as regiões do país, não deixarão de merecer no plano de recuperação que Portugal não deixará de elaborar, ser devidamente contempladas como é de elementar justiça. Mas não fui eu que fui questionado, foi a senhora eurodeputada Sara Cerdas a quem dou a palavra para responder à questão do seu conterrâneo. Muito obrigada, Sr. Presidente, por me dar a palavra. Tenho a informar que agora já pus um cronómetro, portanto tentarei não ultrapassar o tempo que me é posto. Desde já cumprimentar o meu conterrâneo, o deputado Sérgio Marques, e agradecer pelas suas perguntas muito interessantes e muito importantes, porque é sem dúvida essencial que durante esta pandemia servir para demonstrar solidariedade. E solidariedade é a resposta que dá a esta pandemia, porque nós não podemos ficar virados apenas para nós próprios e temos que olhar para a União Europeia e de forma conjunta, unidos, com solidariedade para com as regiões mais afetadas nos mais diversos setores, é que poderemos sair desta pandemia mais coesos e mais unidos. Penso que, e aqui em jeito de referência, penso que o Reino Unido gostaria agora de estar na União Europeia e de fazer parte deste pacote robusto de recuperação, sendo que a soma das partes é muito maior do que o todo é muito maior do que apenas a soma das partes. Em relação à resposta e a participação das regiões autónomas, das regiões ultraperiféricas no plano de recuperação, é importante, e aqui é aquilo que tenho também veiculado nos mais diversos fóruns, é importante um diálogo articulado entre o Governo Regional e o Governo da República, de forma a identificar quais são as preocupações e prioridades, tanto para a região autónoma da Madeira e a região autónoma dos Açores, como para Portugal. Nós aqui, em âmbito europeu, nós temos que na União Europeia fazemos e temos o consagrado no Tratado de Funcionamento da União Europeia, o artigo 349. E este artigo é muito importante ter em atenção para esta recuperação, porque nós sofremos, e tal como o deputado Sérgio Marques referiu, nós sofremos com as medidas de confinamento, todos sofreram de certa forma e em diferentes setores. Mas, por exemplo, as RUP, devido às suas especificidades, tiveram mais ou menos disrupção naquelas que foram as suas atividades económicas, e apenas em jeito de exemplo, 1/4 da economia da região autónoma da Madeira é dependente do setor de turismo, o setor de turismo que foi estritamente e a 100% foi parado, e isto com graves consequências sociais e económicas para todos os envolvidos. Para a recuperação é preciso dar uma especial atenção às pequenas e médias empresas, às microempresas relacionadas com este setor através dos diferentes incentivos, e é também algo que quero aqui reiterar que temos sempre dado uma especial atenção, sempre que temos trocas de impressões com os diferentes comissários para as mais diversas pastas, para terem uma especial atenção para as RUP. E da parte do Parlamento Europeu, exatamente com os outros colegas que também são deputados, independentemente dos grupos políticos, temos uma aliança entre os deputados que representam as regiões ultraperiféricas para fazer valer o artigo 349, além daquelas que são, obviamente, as ideologias políticas, apenas não trabalhamos com deputados da extrema-direita por princípio. A recuperação agora, em termos daquelas que são as consequências que a crise vai trazer, tem de ser muito voltada para aqueles que são os objetivos do Green Deal. E isto é muito importante, porque nós temos agora um orçamento robusto, temos um plano robusto de recuperação, esperamos que seja aprovado em matéria de Conselho Europeu, mas o que nós aqui temos que ter atenção é que esta recuperação tem que ser verde e tem que ser sustentável e também tem que abraçar aquela que é a transição digital. E dou o exemplo aqui do setor do turismo.
também continuando um pouco a linha de pensamento, em que temos, o nosso país é sem dúvida um excelente destino, tem que ser, este setor tem que ser convertido de forma a salvaguardar os postos de trabalho e a reconverter as competências de cada um dos envolvidos, e nós temos todas as condições para nos tornarmos um destino turismo sustentável de excelência, ecoturismo, e temos vários exemplos a nível nacional e também, se me permitem, a nível regional da parte da Madeira e dos Açores. Eu concluo assim a minha intervenção a esta questão e penso que estou dentro do tempo. Muito obrigado, senhora Eurodeputada. Cumpriu quase religiosamente. Ficou a 7 segundos da utilização plena do seu tempo, o que revela uma excelente gestão do mesmo. Darei agora de seguida a palavra para questionar ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, que nos segue também em videoconferência. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar todas as participantes. Eu julgo que agora sim, penso que estarei a ser visto pelos senhores deputados e pelas senhoras deputadas e pela senhora deputada ao Parlamento Europeu, Sara Cerdas. Quero naturalmente começar por cumprimentar e agradecer desde já as informações e a opinião que tem vindo a partilhar com a Comissão de Assuntos Europeus. Eu gostaria de naturalmente chamar a atenção para esta circunstância que já foi aqui, aliás, mencionada por vários senhores deputados e com destaque mais recentemente para o Sr. Deputado Sérgio Marques, relativamente à condição de eleita portuguesa no Parlamento Europeu, mas oriunda da região autónoma da Madeira e nesse sentido, gostaria de começar por fazer uma pergunta relacionada com a avaliação que a senhora deputada considera possível fazer ou considera justa relativamente à resposta da União Europeia, nomeadamente da Comissão Europeia e do Conselho, justamente na aplicação desse artigo 349 que ainda agora mencionava. Pelo que conhecemos, a redação desse artigo atribui particulares responsabilidades ao Conselho e à Comissão Europeia. Aliás, sob proposta da Comissão Europeia, que as medidas, digamos, da resposta à condição ultraperiférica de regiões como a Madeira e os Açores devem ser desencadeadas, e gostava de começar por perguntar a sua leitura relativamente a essa matéria, neste contexto atual de respostas à epidemia de Covid-19 e à crise pandémica que tem vindo a assolar o mundo, a Europa, o nosso país, nessa matéria, porque nós não estamos apenas a falar das questões que têm a ver com a saúde e com os sistemas de saúde e com os vários países nessa matéria, estamos a falar com os vários impactos que essa matéria trouxe e significou e significa relativamente ao plano económico e social e ao desenvolvimento dos diversos territórios, das diversas regiões. E nesse sentido era uma questão que gostaria de colocar. Por outro lado, ainda em relação, agora sim mais especificamente às questões da saúde e à capacidade que os países e que os Estados-membros têm ou tiveram para defender e promover a qualidade do nível de resposta dos seus serviços de saúde. No caso do nosso país, o Serviço Nacional de Saúde, e aqui falo num contexto que já não é tão regionalizado, mas colocando o âmbito na esfera nacional, digamos assim, uma das questões mais gravosas que afetou, digamos, a capacidade de resposta foi, de facto, o desinvestimento ao longo de anos no SNS, foi a restrição orçamental profunda que tem vindo que veio fazendo-se sentir ao longo dos anos. Não estivemos até recentemente com essa questão ultrapassada e resolvida, e aquelas circunstâncias de constrangimento e condicionamento orçamental profundo, neste caso, não só no combate ao déficit, mas depois para a definição dos compromissos junto da União Europeia por parte de Portugal, no que diz respeito, nomeadamente, em relação ao excedente orçamental que estava assumido como objetivo.
as chamadas Country Specific Recommendations, as recomendações específicas por país que a União Europeia, o Conselho e a Comissão Europeia apresentam no âmbito do chamado semestre europeu, neste mês voltaram a reiterar, neste caso, a sublinhar como estando atuais as recomendações do ano passado. E que recomendações eram essas? Eram restrições do ponto de vista orçamental, designadamente no que diz respeito à saúde. E as medidas de âmbito orçamental que dizem respeito ao Serviço Nacional de Saúde, eles falavam nas questões da segurança social e dos cuidados de saúde a nível nacional. Ora, essas restrições que são apontadas pela União Europeia e que são cada vez mais uma contrapartida em termos de condicionamento, em termos das regras de compromisso, digamos assim, na chamada condicionalidade que está associada ao acesso a esses fundos, que registre-se o quadro financeiro plurianual, que tem uma diminuição de 3% face à proposta inicial de 2018 da Comissão Europeia, e temos um plano de recuperação que é basicamente um adiantamento sobre pagamentos futuros e, portanto, há dinheiro que vem à frente, mas que lá mais para diante poderá faltar. A pergunta que eu deixava à senhora deputada era, aqui sim no plano nacional, digamos, se não parece que pode ser preocupante esta perspectiva que está colocada, no sentido de manter-se sobre, digamos, as nossas cabeças, sobre a nossa realidade em termos nacionais, desta linha de constrangimento, de condicionamento aos desenvolvimentos e à aposta que deve ser feita a nível nacional também à saúde, às políticas de acesso aos cuidados de saúde e ao SNS. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sra. Deputada. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. E sem mais delongas, dou a palavra à Sra. Eurodeputada para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Eu gostaria aqui eu começo falando um pouco sobre o artigo 349. Nós temos que, a nível europeu, existe a Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, onde a Comissão faz sempre representar, onde está também representado, obviamente, através dos Estados-membros, os membros do Conselho Europeu. Aliás, eu já tive a honra de fazer parte de uma destas reuniões que, por vezes, acontecem não apenas na Conferência Anual dos Presidentes das RUP, em que vemos lá os diferentes secretários de Estados com regiões ultraperiféricas, os presidentes das RUP e também convidados os deputados ao Parlamento Europeu provenientes de regiões ultraperiféricas. Também aqui salvaguardar que, em termos anuais, a Direção-Geral para as Regiões faz, todos os anos, desenvolve o Fórum das Regiões Ultraperiféricas. Este fórum serve para avaliar de que forma é que está a ser aplicado o artigo 349 nas mais diversas medidas. O próximo fórum irá realizar-se em outubro e tenho a certeza que iremos falar não apenas de sustentabilidade de ambiente, mas também toda aquela que foi a crise de Covid-19, o impacto que teve nas diferentes regiões ultraperiféricas, como é que foi a resposta e o que é que ainda é necessário ser feito. É, sem dúvida, um grande evento e que penso que terá grande participação. Em termos de sistemas de saúde e de que forma a resposta foi feita pelos sistemas de saúde, tenho aqui dizer, a prestação de cuidados de saúde é da competência de cada Estado-membro em matérias da União Europeia, mas é a prestação de cuidados de saúde, portanto ainda temos uma grande margem de atuação naquela que é toda a envolvência da saúde. Em termos de saúde regional, o sistema de saúde, como sabemos, em Portugal está regionalizado, mas eu gostaria aqui de adiantar que, em termos daquele que é o novo programa, a proposta de programa da Comissão para o Programa de Saúde Europeu, peço perdão, desculpa, aqui tem um pilar muito importante que é melhorar e fortalecer os sistemas de saúde e torná-los mais resilientes, melhorar a sua acessibilidade e a sua eficiência. Sem dúvida que foram alguns dos constrangimentos que esta pandemia pôs a descoberto e mesmo nesse sentido este programa visa dar essa resposta e sem dúvida que tenho a convicção que Portugal irá aproveitar esse momento também para fortalecer e melhorar o seu SNS e o seu sistema de saúde. Em termos de programa em específico, é importante aqui ressalvar que
pretende reduzir as iniquidades no acesso à saúde e também trabalhar muito a prevenção e a promoção da saúde. E aqui eu gostaria de destacar que, em termos europeus, o nosso país é por vezes tido em exemplo em vários programas de prevenção e promoção de saúde, nomeadamente o programa de literacia em saúde, mas também estou a falar do Programa Nacional de Prevenção de Cancro, o programa de prescrição de exercício físico. Todos estes programas incidem mais sobre aquela que é a prevenção primordial e primária e tenta fazer com que haja maiores ganhos em saúde e de modo a melhorar os anos de vida com qualidade para todos os cidadãos. E esta é uma das premissas deste programa e que irá ser discutido nas próximas semanas, esperemos que com a aprovação do Conselho Europeu, e que será também feito de forma a que possa olhar um pouco mais para aquelas que são as principais lições que temos do Covid-19 e de que forma é que nós poderemos aplicar a saúde em todas as políticas e ao fazer políticas de que forma é que a saúde dos cidadãos, da comunidade é impactada por essas mesmas políticas, daí a importância daquilo que já referi e que tenho a certeza, muitos dos meus colegas também deputados ao Parlamento Europeu já referiram que a transformação tem que ser e a transição tem que ser verde, digital e sustentável. E concluo aqui a minha resposta. Muito obrigada, senhora Eurodeputada. E cabe-me agora dar a palavra ao Bloco de Esquerda, através da senhora deputada Fabíola Cardoso, que é também vice-presidente desta comissão. Senhora deputada, faz favor. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimentar todos os presentes, quer os que estão na sala, quer aqueles que estão a acompanhar-nos via online, também os serviços, e agradecer à eurodeputada Sara Cerdas aquilo que terá sido certamente uma excelente audição, que eu também terei que acompanhar em diferido pelos meios digitais que felizmente agora temos acesso. Por isso, gostaria apenas de deixar aqui duas questões muito breves que espero não tenham sido abordadas ainda com a profundidade de tornar a resposta repetitiva. Se assim for, agradeço, que não se justifica estar a repetir, mas são de facto duas perguntas bastante específicas, considerando o trabalho que é feito pela eurodeputada, que penso que poderão ser interessantes e educativas até ouvir as respostas de quem está mais por dentro e mais próximo de muitas das questões que aqui nos preocupam. A primeira era uma preocupação em como articular, como vê a possibilidade de articulação, ou se quiser, como casar periferias geográficas que afetam Portugal no seu todo, mas em particular os Açores e a Madeira, como conciliar isto com as preocupações de descarbonização, do Pacto Ecológico Verde, a política face às alterações climáticas. Portanto, esta nova centralidade do ambiente que felizmente agora parece ser muito mais consensual. Como conciliar este problema com as necessidades de setores como a agricultura ou o turismo, que são tão importantes para estas duas regiões do nosso país, como os Açores e a Madeira. Como conseguir este equilíbrio sem, por um lado, condenar ao fracasso ou criar situações de exceção face às exigências ambientais, mas também sem impedir o desenvolvimento ou sem impedir o crescimento e o desenvolvimento destas atividades tão importantes para estas duas regiões. E uma segunda pergunta, face às assustadoras declarações que a OMS veio trazer a lume esta semana relativamente ao que ainda está para vir face à pandemia Covid-19, gostaria de saber a sua opinião relativamente à existência ou não, se sim,
quais são os moldes dessa resposta, uma resposta do Parlamento Europeu ou da União Europeia para a possibilidade de uma segunda vaga grave de Covid. Que planos estão a ser equacionados ou como é que se está a pensar relativamente não só à resposta sanitária, mas também à resposta social e até económica? Muito obrigada, Sra. Eurodeputada. Muito obrigado, Sra. Deputada Fabíola Cardoso. Sra. Eurodeputada, tem a palavra para responder, por favor. Eu peço só 5 segundos, porque... eu peço desculpa, mas é que a ligação caiu e eu estou a ouvir agora a segunda parte da pergunta da deputada na televisão, porque eu perdi completamente a ligação neste momento. Mas, se não estou em erro, as perguntas foram, e espero ter conseguido captar tudo com este delay, que é a articulação das periferias geográficas e conciliar com as preocupações da descarbonização e impacto ecológico verde, e depois a outra é acerca da OMS e de como é que iremos responder a uma eventual segunda vaga. Eu irei começar primeiro pela primeira questão da senhora deputada, ao qual agradeço a pergunta. Estão-me a ouvir bem? Só confirmar. Estamos a ouvi-la com muita nitidez, mas infelizmente não estamos a ver a sua imagem. Talvez fosse de clicar a ver se o problema de facto é seu enquanto operadora do sistema. Ótimo. É meu, é. Muito bem. Já, Okay. já estamos a vê-la, sim. Excelente. Então, eu irei começar com a primeira questão. Em termos de articulação com as periferias geográficas, e aliás, isto é algo que já foi ensaiado numa reunião que houve dos presidentes das regiões ultraperiféricas em Saint-Martin, em fevereiro, em que é necessário perceber que para esta transição ecológica é preciso que seja uma transição justa e que não deixe ninguém para trás. E as RUPs têm algumas especificidades, como a dependência em energias fósseis, em que têm de ter uma resposta dirigida e têm de ter ferramentas para fazer esta transição, e esperamos que essas ferramentas obviamente estejam de acordo e em linha com o mecanismo de transição justa. Eu gostaria aqui de falar também da importância da salvaguarda da biodiversidade. As RUP acrescentam muito daquilo que é o património de biodiversidade da União Europeia. Não apenas, aliás, temos 2 belos exemplos nas nossas 2 regiões ultraperiféricas, a Madeira e os Açores, e de que forma é que podemos salvaguardar a defesa da biodiversidade e garantir que uma verdadeira regeneração daquelas que são as espécies que estão em risco e garantir que não exista destruição de mais espécies. Eu gostaria aqui de referir também à agricultura, de que forma é que irá estar alinhada com esta transição ecológica, e aqui falaria um pouco da estratégia do Farm to Fork, prado ao prato. É uma estratégia da Comissão Europeia que está agora no Parlamento Europeu a ser discutida e tem como principal objetivo tornar a nossa alimentação, o nosso sustento mais sustentável e mais saudável. Portanto, toda a cadeia, desde o prado ao prato, torná-la mais saudável, sustentável e perceber de onde é que vêm os nossos alimentos, porque o que temos, obviamente, que é do conhecimento de todos, temos um déficit nutricional importante na União Europeia, temos uma importante prevalência de obesidade e que é um fator de risco para as doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte e de morbilidade na União Europeia. Portanto, esta estratégia, em termos da agricultura, visa melhorar
os temas de agricultura, reduzir a poluição, reduzir também o uso de pesticidas e esperemos que também tenham em especial atenção àquelas que são as especificidades da agricultura nas regiões ultraperiféricas, falando em específico, por exemplo, da Madeira, em que estamos dependentes de um número limitado de culturas e que fazem parte da nossa cultura, falando aqui do vinho da Madeira ou da banana da Madeira, como é conhecida, e que têm que ser salvaguardadas, e esta agricultura mais tradicional tem que ser protegida nesta que é a estratégia da Comissão Europeia para estas questões. Esta transição tem que ser sustentável, tem que ser justa, tem que ser gradual, tem que envolver todas as partes, não pode ser só os decisores políticos nos nossos gabinetes a decidir, temos que falar com todos os intervenientes e temos que garantir que as pessoas têm as ferramentas de forma a não deixarmos ninguém para trás. Aqui também falar um pouco daquela que é a segunda parte da pergunta da senhora deputada, em que falou daquela que é a alerta da OMS, que pode até criar muita ansiedade nas pessoas. Sempre ver estes alertas com muita cautela, e é importante perceber que sim, vem uma segunda vaga, não sabemos quando. E não sabemos quando é que iremos ter uma resposta para esta pandemia, que se irá vir através de uma imunidade que é criada por uma vacina, uma imunidade de grupo criada por contacto com o vírus. O que temos de perceber é que precisamos de garantir a proteção dos mais vulneráveis e garantir que a nossa sociedade adapta-se a todas as regras de higiene e segurança. Aliás, é algo que já estamos a ver a funcionar e bem nos mais diversos Estados-membros, em Portugal, na Madeira e nos Açores, o uso de máscara, o distanciamento físico. Para nós, um povo que está habituado muito ao contacto físico, é um pouco mais difícil, mas todas estas regras ainda ficarão e temos que aprender a conviver com elas. A segunda vaga, o que estamos já à espera é que os Estados-membros e as mais diversas regiões garantam que o vírus não circule e que sempre que haja um caso em que haja um verdadeiro rastreamento de contactos, de forma a garantir que todos aqueles que são contactos primários de um caso sejam identificados e que façam a quarentena. E esta forma é muito importante para todos, o de testar, isolar, identificar e tratar. Esta parte é muito importante até termos uma vacina. Quando tivermos a vacina, e é um dos trabalhos que tenho vindo a desenvolver no Parlamento Europeu e que penso que já questionei a Comissão Europeia sem qualquer resposta ainda, mas continuo a insistir, que é qual é a estratégia se tivermos uma vacina, irá ser de que forma é que esta vacina e a produção da vacina irá ser assegurada e de que forma é que iremos imunizar ou de que forma é que serão imunizados os cidadãos e quais são os parâmetros para essa imunização acontecer, que isto é muito importante. É muito importante porque Peço desculpa de interrompê-la, mas já excedeu largamente o seu tempo. Peço desculpa, foi agora o momento. Mas apenas para concluir, esta questão dos fatores de vacinação são importantes agora para trabalhar já antes de uma possível segunda vaga. E concluo. Obrigada. Muito obrigado. Para concluir, portanto, esta ronda de questões, darei agora a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também a Sra. Deputada Sara Cerdas, agradecer muito os contributos que já aqui nos deu. É interessante porque as experiências de cada eurodeputado são diferentes, consoante as áreas que acompanham, e permitiu-nos hoje, por exemplo, sabermos aqui bastante mais sobre a área da saúde do que aquilo que tinha acontecido em qualquer outra audição que fizemos dos colegas. Eu não iria tanto por aí, ia mais pela outra área que mais abordou, que é das regiões ultraperiféricas, e contextualizar a questão do acompanhamento das regiões ultraperiféricas com a situação atual. Nós, pré-Covid,
tínhamos uma posição unânime do Parlamento português contrária ao quadro financeiro plurianual que era proposto. A minha primeira pergunta é, do ponto de vista não só da região autónoma da Madeira, mas do ponto de vista daquilo que é a orientação para os apoios às regiões ultraperiféricas, como é que era encarado esse quadro financeiro plurianual? Segunda pergunta, com estas alterações e com a existência do Fundo de Recuperação, que, como temos dito, é um acréscimo de recursos para um acréscimo de necessidades, e nós ainda não conseguimos fixar o saldo para saber se o acréscimo de recursos é superior ao acréscimo de necessidades ou é inferior a isso, qual é a perspectiva das regiões ultraperiféricas da orientação do Fundo de Recuperação para poder apoiar, por exemplo, questões que tiveram a ver com não só, e já lá vou à questão do turismo, à degradação das atividades económicas nessas regiões ultraperiféricas, mas também à interrupção de algo que é importantíssimo, que é a continuidade territorial e o facto de terem estado durante um período desligados daquilo que é o restante território nacional e o impacto que isso tem e que tem, por exemplo, ainda hoje as deslocações que os madeirenses têm que fazer e porto-santenses têm que fazer ao continente e as regras excepcionais de saúde que estão sujeitos, que não são aplicados a outros cidadãos para circulação dentro do território nacional. Depois a questão do turismo. O turismo não é uma das áreas principais do Fundo de Recuperação. Obviamente que o Estado português desenvolverá o seu plano. Há o compromisso do Governo, no plano, por razões óbvias, dar um peso importante ao setor do turismo. O que eu pergunto é, do ponto de vista da região autónoma da Madeira, da importância que tem a atividade turística na região autónoma da Madeira, quais são as expectativas ou até as garantias que a Sra. Eurodeputada tem de que o Governo não só contemplará esta prioridade ao turismo, como contemplará esta prioridade ao turismo com especial atenção pelas regiões, no nosso caso pelas regiões autónomas, dos Açores e da Madeira, e em específico da região autónoma da Madeira, porque, ao que sei, o número de aviões que estão a aterrar neste momento na Madeira por dia não tem sequer comparação nenhuma possível com aquilo que acontecia pré-pandemia e, portanto, não vai poder ser assim tão cedo. Como é que se poderá sustentar uma economia de uma região autónoma que era tão e que é tão dependente do turismo? Depois, como ainda tenho algum tempo, eu fiquei com curiosidade sobre uma matéria que acompanho, vai-me perdoar a curiosidade, que é um tema um pouco mais lateral, mas do que falou da missão de acompanhamento eleitoral no Peru e da experiência do voto obrigatório e do voto eletrónico. O voto obrigatório é uma realidade que existe em alguns países europeus e, portanto, a pergunta que eu queria fazer é como é que funciona e presumo que a missão em que tenha integrado tivesse eurodeputados de outros países, se tinha eurodeputados de países onde o voto também seja obrigatório, qual é a opinião que têm. E depois outra questão muito interessante que é do voto eletrónico, porque, estranhamente ou não, o voto eletrónico tem sido muito mais testado em países que supostamente não são tão desenvolvidos do ponto de vista tecnológico do que propriamente em países com maior nível de desenvolvimento tecnológico. Aliás, se não estou em erro, neste momento não é aplicado em nenhum país da União Europeia e o país europeu onde foi aplicado com maior amplitude, que foi na Noruega, recuou em relação a essa aplicação. E, portanto, qual é também a perspectiva que tem depois dessa observação e a perspectiva que outros colegas tiveram de outros países sobre a possibilidade de utilização desse tipo de sistema em contexto europeu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Questões interessantes, que certamente a Sra. Eurodeputada responderá com respostas igualmente interessantes. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões, sem dúvida, muito interessantes. Eu irei começar a minha intervenção falando um pouco do QFP e a sua pergunta de que forma é que aquelas que são os interesses das regiões ultraperiféricas, e vamos falando em concreto,
da Madeira e dos Açores estão salvaguardadas no quadro financeiro plurianual. Ora, como sabemos, o quadro financeiro plurianual ainda não foi aprovado, esperemos que o seja muito, muito em breve. Em termos de garantir aqueles que são os interesses das regiões ultraperiféricas, aqui a garantia através de manutenção das taxas de cofinanciamento. E tenho um exemplo da deputada Margarida Marques, correlatora para o quadro financeiro plurianual, que tem desenvolvido um trabalho de estreito acompanhamento nestas matérias, de forma a garantir que os interesses de Portugal, das suas regiões autónomas, estão salvaguardados neste quadro financeiro plurianual. Passando um pouco para a sua segunda pergunta, em relação à continuidade, ao princípio de continuidade territorial e que foi severamente atingido na pandemia, aliás, como já foi aqui veiculado pelo deputado Sérgio Marques, eu estive na Madeira durante 2, 3 meses em que tudo estava fechado. E depois, quando tive que regressar a Bruxelas, regressei a Bruxelas, tive que apanhar 3 voos e 2 comboios e demorei cerca de 30 horas para o fazer. Portanto, desde que regressei a Bruxelas no final de maio, ainda não regressei à Madeira e vivo na pele aqueles que são os constrangimentos da ultraperiferia. Esta é uma matéria, em termos de continuidade territorial, que o Governo Nacional e Regional tem de articular de forma a avaliar a conectividade entre as diferentes regiões, entre as ilhas e a plataforma continental. Nós sabemos, por exemplo, existem colegas alemães que olham para as regiões e acham que nós não precisamos de tantos aeroportos, portanto que essa conectividade é realizada através de outras formas. Nós, aquilo que temos defendido enquanto deputados portugueses é que é preciso salvaguardar esta conectividade. Nós estamos a trabalhar agora na Rede Transeuropeia de Transportes e aqui, enquanto membro da Comissão que lida com os assuntos de transportes e turismo, tenho defendido que é preciso fazer uma manutenção daqueles que são os princípios da continuidade territorial e salvaguardar a continuidade territorial para as regiões ultraperiféricas. E aquela que, se não estou em erro, a resposta da comissária com a pasta dos transportes, a Dina Valván, é que estas questões no mecanismo na rede transeuropeia de transportes estão salvaguardadas para tanto as regiões costeiras da União Europeia como para as regiões ultraperiféricas. Em relação ao turismo e de que forma é que poderá ser uma prioridade, de que forma é que tem que ser relançado. Este é um projeto que tem de vir do Governo Regional, de que forma é que pretende relançar o turismo na região autónoma da Madeira, em conversação obviamente com os governos nacionais, e de que forma poderemos tornar os destinos turísticos, consoante as suas situações epidemiológicas, mais ou menos atrativos. Aqui o objetivo principal é tornar estes destinos mais atrativos e garantindo também a segurança de todos aqueles que nos visitam e a segurança de todos aqueles que trabalham nestes setores. Portanto, o que nós defendemos é uma coordenação nestas medidas de desconfinamento e no relançamento do turismo, e que estas diretrizes têm que estar adaptadas a cada uma das regiões. Eu só aqui consultando o meu tempo, que ainda tenho 30 segundos para responder, e falando um pouco daquela que foi a missão de observação eleitoral ao Peru. O voto obrigatório, eu não estava com deputados, estava com deputados espanhóis, portanto não tinham esta obrigatoriedade de voto, mas resultou muito bem. Basicamente eles têm um cartão como o nosso cartão de cidadão e recebem uma vinheta sempre que forem votar, e se não forem votar não têm a vinheta até pagarem a multa, e não podem, por exemplo, fazer o seu passaporte ou carta de condução. Em termos de voto eletrónico, o voto eletrónico era sempre checado com um ticket em que diziam em quem é que tinha votado. Portanto, a pessoa vê em quem é que tinha votado e mete numa urna. E, portanto, a urna é depois confrontada com os resultados do voto eletrónico, e penso que escutei o meu tempo. Obrigada. Obrigada, senhora deputada. Foi um gosto ter tido a oportunidade de esta troca de impressões consigo, que estou certo todos os colegas reconheceram como muito interessantes,
e contribuímos desta forma, não só para ter o prazer de conhecer pessoalmente, ainda que por esta via, mas e também para que pudesse conhecer um pouco os deputados e os diferentes grupos aqui na Assembleia da República, e fazemos votos para que este contacto possa prosseguir, por forma a que, em cada um no seu papel, possamos desempenhar o melhor possível a nossa função em prol de Portugal. Muito obrigado pela sua disponibilidade uma vez mais e até uma breve oportunidade. Sr. Presidente. Sim, sim. Sr. Presidente, permite-me apenas uma breve intervenção. Com certeza, Sra. Deputada Isabela Neto. Sr. Presidente, não posso deixar de referir que nós tivemos o voto eletrónico nas nossas últimas eleições europeias no distrito de Évora. E, portanto, processo esse que foi validado quer pela Assembleia de Apuramento Distrital, quer pelo Tribunal Constitucional. E, portanto, o relatório está na Assembleia da República e seria talvez útil debruçarmos também sobre ele e fazer, obviamente, a comparação com os outros países para que possamos aperfeiçoar o processo. Não podia, obviamente, deixar de dar esta nota. Muito obrigada. Fez muito bem, Sra. Deputada. Isso permite-nos, de facto, recordar o seu excelente trabalho nessa matéria e eu próprio, enquanto eleitor no distrito de Évora, sou testemunha de que o sistema correu muito bem e creio que foi dado um passo importante para que no futuro possamos eventualmente generalizá-lo e por essa via combater a abstenção, já que há tanta gente que não vota porque no dia da eleição está distante do seu local de trabalho, por razões profissionais ou outras, e penso que este será um importante meio de reduzir a abstenção, que é um dos flagelos da democracia. Muito bem, Sra. Deputada, muito obrigado então uma vez mais e damos por concluída esta audição e passaria de imediato à segunda parte da nossa reunião.